George Soros é um dos maiores especuladores da história do mercado financeiro. E no vídeo de hoje a gente vai te resumir um pouco mais da história dele, o que ele defende como ideia de mundo como um todo e qual é a filosofia de investimentos dele, que já fez ele ter retornos de 100% em um ano durante 3 anos consecutivos. Então bora pro vídeo. George Soros é judeu e húngaro. Ele foi fugitivo, fugindo justamente do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Isso já fez ele se mudar para a Inglaterra, ser um imigrante, e lá ele cursou economia na London School of Economics. Então, ele é um economista de formação. Durante a década de 90, como eu já falei, ele já teve retornos como de 100% ao ano durante 3 anos, junto com Jim Rogers, esse cara daqui, que também é uma figura muito importante, que escreveu esse livro daqui, The Adventure Capitalist, ou O Capitalista Aventureiro, que ele viajou o mundo inteiro depois desses 3 anos junto com George Soros. Eles foram acusados de manipulação de mercado e por isso eles acabaram desfazendo a parceria. Mas isso foi muito interessante e isso já mostra justamente que eles são duas pessoas totalmente fora da curva, porque durante esses 3 anos o SP500 teve uma performance aí à média, ou seja, nada muito relevante. Então eles já se mostraram dois caras totalmente fora do padrão e realmente o Soros mostrou seu potencial. E ele se considera não um investidor, mas um filósofo. E a filosofia é justamente por meio da qual a gente tenta ter uma visão de mundo mais esclarecida para saber a função das coisas e buscar a sabedoria no final das contas, como Platão já dizia. Então, ele se considera um filósofo que tem como meio de aplicar as teorias dele o mercado financeiro. Então, quando a gente está falando de George Soros, a gente está falando de um filósofo também de formação, porque ele é doutor em filosofia, com hipóteses aplicadas na prática no mercado financeiro. E uma das suas maiores influências foi Karl Popper, esse cara daqui. Foi muito importante durante a jornada de George Soros, porque ele influenciou muito o pensamento de Soros e também a forma com a qual ele interpretava e lidava com o mundo. E a principal ideia dele é a teoria da reflexividade, que a gente vai aprofundar mais durante esse vídeo. Durante a sua carreira, ele teve feitos extraordinários, como quebrar o Banco da Inglaterra, apostando contra a moeda inglesa, a libra esterlina. E nesse dia, ele apostou 10 bilhões de dólares contra a moeda, ganhando 1 bilhão de dólares em um dia só. Eu acho que esse aí foi o maior trade da história, pelo menos eu nunca ouvi falar de nada maior que isso. Então isso já mostra que ele é um cara totalmente fora do padrão. Isso ele fez junto com o Stanley Druckenmiller, esse cara daqui, que também apostava contra outras moedas ou a favor. Eles tinham essa ideia aí de moedas, como eles já fizeram com o marco alemão, entre outras, sendo vitoriosos em grande parte do tempo. Depois de quebrarem o Bank of England, o Banco da Inglaterra, ele acabou decidindo dispersar um pouco mais as estratégias dele, porque ele era um cara viciado em trabalho e ele estava tendo muito problema com as esposas dele, passou por vários divórcios porque trabalhava demais. Então ele acabou decidindo terceirizar um pouco mais isso, dividindo o fundo dele dentre vários segmentos. Então, ao invés de concentrar tudo em uma estratégia, ele diversificava com vários gestores. E se você já assistiu a série Billions, você vai ver que lá também é um pouco mais essa dinâmica. Tem um grande cabeça por trás daquilo tudo e vários gestores de formas diferentes. A hipótese da teoria da reflexividade tange a ideia de que a gente vive num mundo cíclico, ou seja, ciclos de alta e ciclos de baixa. É o boom and bust, ou seja, a bolha infla e estoura. Infla e estoura. Isso é normal, faz parte da realidade humana e essa é justamente a teoria que o Soros tem. A ideia geral da teoria da reflexividade é de que os investidores, eles não se baseiam na realidade, e sim na percepção que eles têm sobre ela. Então, a visão de mundo que a gente tem é o que determina as nossas atitudes. Então, uma visão defasada criaria preços mais ainda defasados e assim levaria a gente em tendência. Então, a gente agindo a partir das nossas visões de mundo, das nossas percepções, estaria distorcendo um pedaço do sistema. Isso é importante demais para a gente sacar que não é tão simples quanto a gente imagina, que realmente pode fazer algum sentido. Quando a gente sai um pouco do âmbito do mercado financeiro e tenta levar para outra realidade, vamos supor que uma realidade de um rapaz de 19 anos que ele roubou uma bala e foi preso por isso. Vamos dizer que ele ficou alguns anos na cadeia e depois disso ele saiu de lá com uma visão de mundo totalmente diferente. E ele não era um bandido naquele dia que ele roubou a bala. Vamos dizer que ele, sei lá, vamos criar uma situação hipotética, que ele roubou bala porque ele queria comer bala e ele ia passar fome se ele não fosse comer bala. Então, nessa ideia, ele não era um bandido por si só. Mas a questão não é esse debate, e sim o que ele se tornou depois daquilo tudo. Porque na cadeia, a autoimagem dele muda, as pessoas ao redor dele mudam e a percepção que ele tem sobre a realidade vai mudar. E isso influencia nos resultados que
ele tem. Então o que a gente está falando aqui? A partir do momento que você muda de ambiente, ou seja, que a gente está numa realidade nova, a sua percepção vai ser capaz de mudar o teu futuro e isso vai moldar todos os seus resultados. E é por isso que o mercado financeiro age dessa forma também, de acordo com Soros. Para ele, a influência da teoria da reflexividade das pessoas no mercado se baseia em dois pilares que eu vou ler aqui, tá? O primeiro é que os mercados têm sempre um viés para uma direção ou para outra, ou seja, ou vai para cima ou vai para baixo. E a segunda é que os mercados são capazes de influenciar os eventos que eles tentam antecipar. Então, vamos dizer que vai ter uma eleição. O mercado, se ele sobe muito antes da eleição, a gente já pode ter uma noção que o mercado já está antecipando um certo movimento. Então, se ele dá aí uma grande queda, ele já está prevendo um governo provavelmente mais anti-mercado. E um mercado de alta vai sair do governo mais pró-mercado, que está mais focado aí em abrir a economia. E para os Soros, diferente do Buffett, por exemplo, que a gente tenta sempre distinguir preço e valor, o Soros ele só quer saber se a tendência é de alta ou de baixa, para assim ele poder se beneficiar disso, entendendo que as coisas são cíclicas, tá? E é por isso, por ele ser um filósofo e não um investidor, como ele mesmo se autoconsidera, que o livro dele é A Alquimia das Finanças. Um livro muito interessante, ainda não terminei de ler. Isso aqui foi parte do conhecimento que eu tive a partir de estudar tudo que eu vi sobre ele na internet, tanto em português quanto em inglês, quanto lendo o livro dele. E o lado oculto de George Soros, ou seja, aquele lado que nem todo mundo fala, é que ele financia alguns governos de esquerda ao redor do mundo. E muitas pessoas dizem que ele não faz isso porque ele é bonzinho nem nada do tipo, e sim porque governos de esquerda tendem a injetar dinheiro na economia. Como que eles injetam? Inflando o balanço dos bancos. Ou seja, o banco vai lá, compra uma participação numa empresa, começa a injetar dinheiro na economia, e assim ele consegue se beneficiar desses movimentos, especulando e fazendo dinheiro. Ou, por outro lado, muitas pessoas veem isso como uma forma dele influenciar a realidade usando justamente o dinheiro e a influência que ele tem. Ele já financiou a campanha da Hillary Clinton nos Estados Unidos, no ano que ela perdeu para o Trump, e também foi contra a campanha do Brexit, onde ele também saiu derrotado. De qualquer forma, o importante é a gente entender a filosofia desse investidor, na verdade especulador, e saber como usar isso a nosso favor, em estratégias de tendências ou especulação no mercado. Se você gostou desse vídeo, quer ver o próximo investidor, bota aqui nos comentários quem você quer que eu fale, para a gente dissecar toda a história dessa pessoa e jogar a estratégia para você justamente decidir se faz sentido ou não faz. Se você curtiu, dá um like, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, se inscreve no canal, comenta, deixa aqui a tua opinião, o que você quer ver aqui no canal. Tamo junto? É só o começo e até o próximo vídeo. Fui!